Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo atropela o Santos na Vila, quebra tabu, Rogério Ceni foi bem, o Peixe, por outro lado, que está sem técnico, preocupa. E a arbitragem também foi um capítulo à parte, a gente tem que falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala rapaziada, olha onde eu tô aqui no templo sagrado do futebol, na Vila Belmiro, onde o São Paulo passeou, 3-0 sobre a equipe do Santos. Realmente o melhor jogo da temporada, sob comando do Rogério Ceni. O time foi bem escalado, ele foi muito inteligente nas trocas, o treinador do São Paulo. E com isso construiu uma vitória que no segundo tempo acabou encontrando mais espaços ainda. O resultado poderia ter sido maior. Quebrando um tabu, há 5 anos o São Paulo não vencia o Santos aqui na Vila, justamente quando o técnico era o Rogério Ceni, isso lá em 2017. O São Paulo volta a vencer aqui com essa coincidência, Era o mesmo comandante. Por outro lado, o Santos, depois que demitiu o Carille, após aquela derrota para o Mirassol por 3-2, não contratou ninguém ainda, Só se sabe que o clube quer um estrangeiro. O Marcelo Fernandes acabou tendo a responsabilidade de colocar a equipe em campo. Ele não fez muitas mudanças, praticamente um 4-2-4, com o Ricardo Goulart mais centralizado, o Ângelo por um lado, que fez uma boa atuação, especialmente no primeiro tempo, o Lucas Braga pela esquerda e o Marcos Leonardo lá na frente. Os dois volantes, o Sandri e o Camacho, o Sandri voltando ao time, pegando a vaga do Vinícius Zanocelo, que até entrou depois no decorrer do jogo, e nas laterais o Madison e também o Lucas Pires, que também fez um jogo interessante pelo lado esquerdo. E na defesa o Bauerman, e também o Kaique foi mal, perdeu algumas disputas aí com o João Paulo no gol. Já o São Paulo, como o Rogério tem feito alguns testes, e feito algumas modificações, ele resolveu colocar o Igor Vinícius no primeiro tempo, com o Reinaldo na esquerda, nas laterais, o Miranda voltando junto com o Diego Costa e aí no meio de campo, o Pablo Maia dando uma sequência, ganhando uma sequência como titular, esse volante da Copinha, muito bom jogador, juntamente do Igor Gomes, Gabriel Sara, aí o Alisson pela esquerda, o Nicão aberto pela direita e o Éder ganhando também uma sequência como titular. O Éder fez um belíssimo jogo, acabou saindo machucado. O Reinaldo, o Rogério Ceni acabou tirando no intervalo porque percebeu que o lado esquerdo defensivo estava sofrendo muito, especialmente com as investidas do Ângelo, esse moleque, camisa 11 do Santos, que é muito bom jogador. Eliso estava vencendo vários desafios ali, vários duelos no 1 contra 1, e o Igor Vinícius acabou também sentindo para a entrada do Rafinha. E aí o Rafinha, com menos tempo, não sei se daqui a pouco pode ser por conta de desgaste, ele realmente tomou conta do jogo, tomou conta da posição e aproveitou os espaços oferecidos pelo Santos. É bom que a gente diga o seguinte, o jogo ele teve outra temática em relação aos últimos confrontos em que o São Paulo teve inúmeras dificuldades, contando com defesas bem postadas, times com bloco baixo se defendendo apenas, como foi a partida contra a Inter de Limeira, por exemplo. Mas outros jogos também, em que o São Paulo acabou fazendo gols no finalzinho, exatamente porque as equipes iam para se defender contra o São Paulo. E o São Paulo com inúmeras dificuldades. No último jogo foram 60 cruzamentos, era um time que rodava a bola e não conseguia penetrar. É claro que a tônica do jogo aqui foi outra. A gente está falando de um clássico em que o Santos joga em casa, precisa sair para o jogo e, obviamente, ofereceu espaços ao São Paulo. E o São Paulo soube aproveitar. Eu acho que essa é a principal notícia do jogo de hoje. O São Paulo, claro que vai, como toda equipe grande, encontrar dificuldades quando enfrentar equipes que vão se defender, mas quando os espaços aparecerem, você tem que saber o que fazer com a bola. E o São Paulo hoje soube o que fazer com a bola. Também é verdade que o Santos tem muito o que reclamar da arbitragem da Edna Batista, que eu considero uma excelente árbitra, mas que hoje estava, não sei se insegura. Ela tinha sido afastada depois de um erro num jogo contra o São Paulo. Ela não havia marcado um pênalti a favor do São Paulo, e isso tirou ela de muitas escalas, se eu não me engano, no Paulista do ano passado. Ela voltou a apitar agora um jogo do São Paulo contra o Santos e houve 2 pênaltis, na minha opinião, não marcados para a equipe do Peixe. Também é verdade que a Edna, não marcando em campo, poderia ter sido auxiliada pelo árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo do Amaral, e em nenhum momento o árbitro de vídeo o auxiliou. A 15 minutos, o Marcos Leonardo recebe uma cobrança de lateral e ele é atropelado pelo Pablo Maia. Eu ali não vejo uma disputa normal, eu vejo uma disputa nas costas do jogador santista. Um pênalti que ali, naquele momento, havia sido sonegado. Depois, aos 45 minutos ainda da primeira etapa, o Reinaldo vai travar uma investida do Ângelo e acerta a bola, é verdade, mas antes de acertar a bola ele faz uma alavanca por trás.
Ele chega na perna do jogador santista e também comete a penalidade. Pênalti que também não foi marcado. Nesse momento do pênalti do Reinaldo, o jogo já estava 1-0 para o São Paulo. Mas quando o Marcos Leonardo sofre a penalidade, o jogo ainda estava 0-0. Se mudaria o contexto do jogo, não sei. Não foi só nesse aspecto que a arbitragem foi ruim, foi no controle disciplinar da partida também. A Edna demorou muito tempo para aplicar um cartão amarelo, para tentar segurar o ímpeto dos jogadores. A gente sabe que o jogador ele cresce para cima da arbitragem, ainda mais sobre uma mulher, então ela precisava de uma imposição, e o que me surpreende é que a Edna sempre teve essa imposição dentro de campo. Hoje ela não conseguiu segurar. O Pablo Maia, por exemplo, estava dando muitas chegadas ali no começo do jogo e, claro, né, o clima do estádio não estava favorecendo, estava contra ela também e ela acabou perdendo um pouco a mão. Com isso, não marcando as penalidades também, é óbvio que o Santos vai reclamar. Mas o que eu vi no final do jogo foi uma tônica muito mais de cobrança à diretoria, porque ainda não tem treinador, o elenco realmente é muito limitado. A perspectiva para a temporada não é boa em relação ao Peixe. O Santos não tem uma organização, teve muito trabalho, não conseguiu se encontrar em campo, ofereceu pouco perigo ao gol do Jandrei, enquanto que o São Paulo muito mais ficou com a bola e mesmo assim, quando o Santos tentava sair, o Santos deixava buracos no sistema defensivo, da intermediária para trás e conseguiu construir a sua vitória ao natural. O primeiro gol sai com o Nicão, vejam só, num cruzamento tão questionado, né, na última partida, pela direita, ele bota na cabeça do Éder, que vence a disputa com o Kaique, e ali já marca o primeiro gol. Aliás, o Éder também fez um bom jogo, é um jogador que está se recuperando nesse elenco do São Paulo, vem recebendo mais oportunidades e começou como titular, o Calleri só entrou na segunda etapa. Depois, o São Paulo chega ao seu segundo gol, aí uma pintura, né? Porque eu estava contabilizando, inclusive, até a posse de bola, antes da posse de bola ser do Santos, o time ficou mais de 1 minuto com a posse de bola. Inclusive fazendo o ataque, a bola rechaçava, o São Paulo voltava com a posse, girava essa bola, voltava para o gol do Jandrei. O Jandrei que joga muito com os pés, ele é muito acionado, ele participa dessa construção da jogada que vem pelo lado direito, até que o Rafinha encontra o Calleri num buraco mesmo, né, no setor de intermediária ofensivo. Ali o Calleri lança o Alisson e o Alisson faz uma inversão, com a defesa do Santos demorando muito para recompor, chegando o Nicão e o Sara para concluir. O Bauerman só chega para disputar com o Sara, mas aí já empurrando a bola para dentro do gol, mas de uma forma atrasada. Então assim, o São Paulo conseguiu aproveitar esse espaço, mas o Santos deu muito mole, muito mole. Porém, também é importante dizer que o gol São Paulino ele surge de uma belíssima construção que vem desde a defesa. E aí o terceiro gol, quando já estava o Nestor em campo, o Igor Gomes não fez muita coisa realmente, é um jogador que ainda não está entregando tudo aquilo que se imaginava que ele poderia entregar. O próprio Nestor não estava fazendo um bom jogo, porque o Nestor junto do Pablo Maia, o que me incomoda no Nestor é que ele ainda continua com características ou com um cacuete de um primeiro volante. E ele é um jogador que pode avançar um pouco mais. Tanto que quando ele teve liberdade, ele fez um arremate, um chute maravilhoso no cantinho que o João Paulo não buscou. Mas me incomoda quando o Nestor pega essa bola e ele fica tocando para trás ou de lado. Ele não é esse jogador. Por isso que o Pablo Maia assumiu a função. O Nestor já foi escalado como o primeiro homem de meio campo ali pelo Rogério Ceni e realmente ele deixa muito a desejar. O Pablo Maia é o melhor primeiro volante depois do Luan que o São Paulo tem. E que personalidade, primeiro clássico dele, ele vem ganhando sequência, vem jogando muito bem, ele funciona no desarme, ele dá uns botes, às vezes exagera nas faltas, né, como foi no comecinho do jogo, mas isso é natural também, ele quer mostrar serviço, quer mostrar imposição e conseguiu vencer o jogo dessa forma também. Isso também é importante a gente dizer, o clássico você ganha também no emocional, também no psicológico, também na personalidade, e ele também arremata quando ele tem oportunidades à frente da área, ele chega bem à frente, olha... Que volante o São Paulo descobriu. E o Rogério Ceni, inteligentemente, como já tinha feito na outra passagem dele lá em 2017, vai dando chance para os moleques que estão entrando e resolvendo. E aí alguns podem perder espaço, né? O próprio Sara estava fazendo um bom jogo por dentro, o Nicão fez um bom jogo pelo lado, que é onde ele rende mais mesmo. O Rogério testou ele por dentro em algumas partidas. Não, ele tem que funcionar ali pelo lado direito, cortando para dentro, seja para o chute, seja para alguns cruzamentos. Eu mesmo até... faço um meia-culpa, defendi aqui que o Nicão poderia ser testado nessa função de armador, porque realmente São Paulo não tem esse jogador, parece estar encontrando ele no Sara. Mas tudo é sistema, né, gente? Se você tem um jeito de trabalhar, de rodar essa bola, você consegue ter efetividade independentemente da característica do seu jogador. O fato é que foi uma belíssima partida do São Paulo sobre um Santos acuado, um Santos abatido, um Santos que foi prejudicado pela arbitragem, mas que não teve forças para reagir e que está sem técnico e sem rumo, dá pra gente dizer nesse momento.
foi dessa forma que eu vi a partida. E vocês, comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!